Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu recentemente falei lá no Instagram, quem não me segue ainda, @elaeamericana_Liana. Comentei sobre a guerra na Ucrânia, porque na verdade não tinha outro assunto para falar, só estava se falando sobre isso, tinha acabado de estourar a guerra e muitas pessoas estavam perguntando como é que estava aqui e qual era a posição da Suíça e tudo mais. Falei assim espontaneamente no Instagram sobre a minha opinião. Eu não sou historiadora, não entendo de política, não é assim minha área de expertise para falar. Mas falei sobre o que eu sei. Eu já visitei a Rússia, eu já visitei a Ucrânia e falei assim a minha opinião do que estava acontecendo, né? O meu ponto de vista. E aí depois acho que outras pessoas encaminharam ou falaram para outras pessoas que não me seguem para ver esses stories. Recebi alguns comentários de pessoas, novos seguidores, pedindo para repetir ou para salvar, deixar os stories salvos. Foi isso que me motivou realmente a gravar um vídeo aqui no YouTube, que fica, né, salvo, gravado aqui. Tem pessoas também que não acompanham, não me acompanham no Instagram, mas acompanham aqui no YouTube. Por isso que eu resolvi deixar esse vídeo gravado aqui. E o que me motivou também mais a gravar o vídeo foi porque ontem a Suíça se posicionou, quer dizer, na verdade a Suíça já tinha se posicionado antes, mas ontem esclareceu detalhes do seu posicionamento, então achei que seria um vídeo importante com informações importantes do que está acontecendo, não só do meu ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista também da Suíça, que eu posso falar aqui, porque eu estou aqui. Para quem não sabe, eu moro aqui na Suíça há quase 13 anos, moro aqui em Berna, capital da Suíça, já viajei por 60 países, visitei a Ucrânia, Kiev, a capital da Ucrânia, na Copa da UEFA, em 2012, com uma ucraniana e um amigo aqui da Suíça. Eu tenho uma amiga que é da Ucrânia, que mora aqui na Suíça. A Rússia eu visitei em 2015, conheci Moscou e São Petersburgo com o Ed já era nascido. Posso até colocar algumas fotos aqui das viagens. Para quem não sabe, né, antes da pandemia eu viajava bastante, muitos países, inclusive acredito que quase, se não todos, acho que todos os países da ex-Iugoslávia cheguei a visitar, tive a oportunidade de visitar, de viajar. Não tem vídeo aqui no canal, porque, enfim, eu não fazia vídeos aqui no canal ainda. Tem um vídeo também que eu fiz, que eu posso deixar linkado aqui, dos 60 países que eu já visitei, inclusive, né, tem falando da viagem da Ucrânia, da Rússia e de todos os outros países ali vizinhos. Belarus, inclusive, também já fui. Enfim, né? Mas viagens à parte, o que eu queria falar com essa história das viagens é que, assim, quando eu viajo para esses lugares ou para qualquer lugar, eu não apenas viajo, né? Vou e volto. Assim, eu gosto de pesquisar, de visitar museu, de conhecer a história de alguns países. A história, eu acho que é tão importante, assim, nas viagens e é tão importante para entender o presente, né? É entender o passado, é entender a história dos países, entender e aceitar melhor as diferenças e o que aconteceu, inclusive para não deixar acontecer de novo, né? Cometer os mesmos erros do passado. Acredito que essa lição a Rússia ainda não entendeu, porque, assim, ao meu ver, essa guerra assim, não é um conflito local, né? Não é apenas Rússia e Ucrânia. Acho que já deu para entender a dimensão dessa guerra. Os países do Ocidente já se posicionaram, não só porque estamos no século XXI, em pleno ano de 2022, saindo de uma pandemia. Não é hora de fazer guerra, não é mais tempo de fazer guerra, não seria mais tempo nenhum, hora nenhuma de fazer guerra. No entanto, estamos aí vendo uma guerra acontecer tão próxima aqui da gente. Não só por isso, né, o mundo está se posicionando, o mundo está sendo contra a Rússia, contra o agressor, mas essa guerra não é uma guerra apenas por dois motivos, não é apenas por questão territorial, da tomada da região da Crimeia pela Rússia, não é apenas sobre o fato da Ucrânia ter inclinação, ter interesse em entrar para a OTAN, que é, né, o tratado do Ocidente contra a ameaça da Rússia, né?
preciso entender tudo que fez a gente chegar até aqui, porque tem uma diferença de ideologia também muito grande, uma guerra de ideologia como pano de fundo, né, a gente pode dizer. A Rússia alega que a Ucrânia e eles, né, têm origens semelhantes, têm as mesmas origens, né, eles vieram do mesmo lugar, e embora tenha, né, a Ucrânia em 1991 tenha tido a sua independência da ex-União Soviética, estava, né, desde então tentando andar com as suas próprias pernas, sempre se sentiu, na verdade, ameaçada pela Rússia, mas se a gente vê o tamanho da Ucrânia, ela é gigantesca, né, assim, se você vê, acho que juntam os 5 países aqui da Europa e da Ucrânia, e ela está colada na Rússia, então tem uma questão geográfica aí também que influencia muito, muito importante. E por falar em influência também, tem a questão da esfera de influência, né? Eu arriscaria dizer que essa é uma nova versão, assim, ou uma continuação da Guerra Fria, sabe, assim, dos novos tempos. Porque o que foi a Guerra Fria? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, ficou uma Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? É uma guerra que não tem chumbo trocado, não tem canhão atirando, não tem bala, não tem nada, mas é uma coisa tensa, né, assim, entre a Rússia e o Ocidente, diferentes interesses, ou na verdade a disputa pelo poder, a disputa pela quem tem a maior esfera de influência, né, Estados Unidos como grande líder do Ocidente e a Rússia do outro lado. Tem a questão da ideologia, das diferentes ideologias dos dois lados, né, assim, o Ocidente sempre pelo lado mais liberal, mais democrático, e a Rússia, né, apesar do Putin ter sido elegido democraticamente, ele já está no poder há quase 20 anos, então não chega a ser uma autocracia que tem um líder único e absoluto, quase como um ditador, mas não tem como negar que é outro tipo de pensamento, é outro tipo de jeito, né, de levar a vida à esfera de influência, né, assim, quem pode mais, quem tem mais poder, e são dois lados muito diferentes. Então, a partir do momento que a Ucrânia, que, né, já foi parte da União Soviética, hoje ex-União Soviética, mas já fez parte da Rússia, né, tem lá os seus laços históricos semelhantes, né, a história dos dois tangem, né, chega uma parte que é uma coisa só, lá para trás, quem estudou sabe. Então, deixar a Rússia, né, no ponto de vista, eu me colocando agora como Rússia, a Rússia deixar a Ucrânia sair, né, assim, separar, não, corta o laço, corta o cordão umbilical, deixa a Ucrânia lá andar com as suas próprias pernas, deixa eles fazerem parte da OTAN, deixa eles irem lá pro lado do Ocidente, se juntar lá com o outro lado, é como assim, é quase como perder a Guerra Fria, né, quase como perder poderoso e muito grande geograficamente aliado. Então, a Rússia, obviamente, não ia deixar isso fácil. De novo, né? Tem, assim, motivos pontuais também que juntou tudo isso, como a questão do territorial, da ocupação da Crimeia e tudo mais, mas não é só uma coisa, né? Aliás, conversando com a Yulia, que é essa minha amiga ucraniana, eu conversei com ela por WhatsApp outro dia, ela dizendo, é inacreditável isso que está acontecendo. A Ucrânia abriu mão de muita coisa para ter essa proteção da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, dos países do Ocidente, para exatamente conseguir protegidamente, né, estar protegida contra esse ataque da Rússia e poder, né, realmente andar com as suas próprias pernas e fazer o que ela queria fazer, que era, né, se inclinar mais para o lado do Ocidente. E depois de tudo isso, mesmo assim, isso acontecer e agora não ter, né, a proteção que os outros países tinham prometido a ela. Ou seja, né, já deu para perceber que não é um conflito local, não é apenas sobre Rússia e Ucrânia e disputa de poder, Estados Unidos querendo se meter, não é assim só isso, tem que ir um pouquinho mais para trás para poder entender melhor. Então, assim, eu mesmo sendo totalmente leiga, né, assim, só pelos conhecimentos do que eu li, do que eu estudei, pelas viagens e de conversas aqui, querendo ou não, isso aqui, né, é a minha opinião pessoal do que está acontecendo e tudo mais. Então, isso, assim, é o que eu estou entendendo hoje, como estamos hoje aqui, né? E aí, o que tem a ver, né? Por que eu tô falando isso e tudo mais? Então, eu moro aqui na Suíça, né? Eu moro aqui na Suíça, a Suíça está aqui bem no centro da Europa, estamos, né, na parte do Ocidente, não é leste europeu, não é nada. Só que a Suíça é o seguinte, a Suíça, assim como a Ucrânia, também não é parte da União Europeia. A Suíça é um país neutro, sempre se manteve neutra nas duas guerras mundiais que aconteceu até hoje. A Suíça se manteve neutra. Tem até um vídeo, vou deixar linkado aqui, falando por quê ou como assim ser neutra. O que é que significa isso, né? Não se posicionar. E
Agora, nesse conflito, nessa guerra, Rússia, Ucrânia, a Suíça fez uma coisa incrível, né? Uma coisa assim, até não esperada, né? Muitas pessoas não esperavam que a Suíça fosse tomar essa posição. A Suíça se posicionou. A Suíça não se manteve neutra nessa guerra. O presidente da Suíça deste ano, né? Porque muda todo ano, Ignácio Cassis, apareceu para dizer que se a Suíça se mantesse neutra nessa guerra, nesse conflito, não seria a neutralidade. Não seria ser neutra, seria, na verdade, estar do lado do agressor, né? Porque, querendo ou não, a gente não tá mais em 1940 e tanto, né? Estamos no ano de 2022, tem muitas dependências, né, entre os países, então não dá para se manter neutro, ou seja, né, eu já estou também me posicionando, eu concordo, na verdade, com o posicionamento da Suíça, porque sim, existem muitas dependências e muitos acordos entre os países para estar acontecendo um negócio desse, e a Suíça se manter neutra realmente não tinha cabimento. Então, fiquei feliz, né, realmente desse posicionamento da Suíça. Mas o que é que significa isso, né? Não se manter neutro. Tá, e aí? Não se manter neutra, beleza. E aí? Vai ter protesto, vai ter o que mais? E aí, vocês talvez já tenham visto aí nas notícias que a União Europeia declarou sanções, né, à Rússia por causa do ataque à Ucrânia. E muitas dessas sanções vão ser, na verdade, aplicadas aqui pela Suíça, porque aqui é onde estão os bancos. Na verdade, isso é um dos grandes motivos pelo qual a Suíça se manteve neutra nas outras guerras, era porque aqui era o centro, né, financeiro, né, onde todas as transações financeiras aconteciam. Aqui era um lugar neutro, onde os países poderiam conversar entre si ou fazer acordo, e dessa vez não. Ela disse que não. Então, as sanções, né, algumas das sanções econômicas, né, que a União Europeia declarou contra a Rússia vão ser aplicadas também aqui pela Suíça. Então, o que é que isso significa? Algumas dessas sanções são, até anotei aqui para não me bananar toda, é o seguinte, por exemplo, restrição de transferência de dinheiro no sistema SWIFT. Isso é muito importante. Tem muitos magnatas russos, né, os milionários russos, então, que têm contas aqui na Suíça e usar isso, né, iam mexer no dinheiro, iam transferir dinheiro, iam fazer, né, transações bancárias aqui usando o sistema aqui da Suíça, e isso poderia, né, ser para o mal, né? Isso poderia ter consequência lá para a Ucrânia. Então a Suíça falou, não, bloqueia, aqui não pode. Então a Suíça não vai facilitar, não está de acordo, não vai cooperar com isso. Então qualquer transferência bancária, sistema SWIFT feita por russos, não pode. Também os bens financeiros desses magnatas, desses milionários russos, estão congelados nos bancos aqui da Suíça, então não pode, mesmo que não seja uma transferência para o mal, não pode, o dinheiro está preso aqui, não pode fazer nada. E não só de pessoas físicas, né, de empresas também, eles também não podem entrar aqui na Suíça. A entrada de passaporte, de 7 passaportes russos está bloqueada, está proibida aqui na Suíça, então não pode vir, por exemplo, se refugiar, o bicho está pegando lá na Rússia, eu vou para a Suíça, não pode vir para cá. Então aqui não é refúgio para eles. Então assim, a minha impressão é que a Suíça foi muito pragmática, né, nesse sentido. Eles pegaram, né, tudo, as sanções, né, as restrições econômicas que a União Europeia declarou e falou, tá bom, vamos fazer isso acontecer mesmo, não vamos facilitar para eles, não. Então essas são as sanções financeiras, né, a ver com banco e tudo mais, a entrada de pessoas também com passaporte russo também aqui está proibido. Eu tô vendo aqui também, eu escrevi Gute Bereich proibido. Algumas mercadorias, né? Transporte de mercadorias também da Rússia também está proibido. Tem outra coisa também que não tem a ver com a declaração do governo, mas assim, medidas, atitudes de algumas empresas daqui da Suíça, como o Coop, que é um supermercado daqui, proibiu, boicotou qualquer produto de origem russa, não vende mais, não tiraram da prateleira, não tem mais, então também achei isso uma boa medida. E outra coisa também que, né, vários países da Europa também já estão fazendo é que a Suíça está abrindo, na verdade, a entrada, vai receber refugiados da Ucrânia aqui. Eles esperam receber cerca de 20 mil refugiados da Ucrânia nas próximas semanas, e para isso criaram até um novo tipo de visto. Eles não vão ser refugiados, né, como do Afeganistão e tudo, mas refugiados com um novo tipo de visto, tipo S. Na verdade, é um tipo de visto que já foi, eu estava vendo ontem na conferência do governo, é um tipo de visto que foi criado depois da extinção da Iugoslávia, né? Se algum perseguido político, alguém que precisasse de proteção viesse para a Suíça, chegasse aqui, poderia ter esse tipo de visto S, que é S de Schutz, né? De proteção. Então, os ucranianos podem entrar aqui na Suíça como refugiados, não, como protegidos, né? Na verdade, protegidos, é o tipo de proteção, tipo de visto, proteção, na verdade, Schutz significa proteção. E outra coisa também, obviamente, impacto aqui pra gente e para muitos outros países, é o impacto na economia. A Rússia é um dos grandes fornecedores de gás
e petróleo, né, e óleo aqui para a Suíça. Então, uma das presidentes da Suíça, a Simonetta Sommaruga, falou ontem que a Suíça vai ter que agora investir pesado em energia renovável para não depender tanto da Rússia em produção de energia. O gás aqui na Suíça é usado principalmente na calefação, né? A gente tem inverno rigoroso, então agora já estamos, né, em março, está terminando o inverno, então eles disseram ontem que a calefação, né, o gás para a calefação do inverno 2021, 2022, que é esse inverno que está acontecendo agora, está garantido, não vai ter problema, não vai ter aumento de preço, não vai ter nada, tá tudo ok, mas temos que ver, né, porque a gente não sabe até quando essa guerra vai durar. Disseram que tem que ver como é que vai ser, então, a produção do gás para garantir um inverno protegido, né, vamos dizer, de 2022 para 2023. Então, essa é uma questão aberta ainda. Então, isso foi basicamente o que eu aprendi, o que eu escutei ontem na conferência do governo, né? Do que eles vão fazer, assim, em questão de sanções, de proibições, de restrições, para reforçar exatamente esse isolamento da Rússia, né? E tentar ajudar o máximo possível a Ucrânia. Esperar com isso, né, o fim da guerra. Inclusive, eu estava vendo um pronunciamento do Biden, né, do presidente dos Estados Unidos, falando que eles estão, né, o Ocidente está todo forte contra a Rússia, vários países, Estados Unidos, grande parte da Europa, a Alemanha, a França, a Inglaterra. Ele até falou assim, inclusive, né, a Suíça, até a Suíça que nunca se pronuncia, a Suíça que nunca se posiciona, dessa vez realmente está contra a guerra. Então essa é a maior novidade, é o grande destaque, é o maior posicionamento que a Suíça já fez numa guerra. Exatamente, eu acho também que não é apenas um conflito, né? Tem muitos, e não digo interesses, mas tem muitas dependências por trás dessa guerra, né? Não é só uma coisa local. A parte da solidariedade, né, de receber refugiados e tudo, a Suíça sempre foi muito solícita, sempre muito aberta, recebeu também, na guerra do Afeganistão, também recebeu muitos refugiados, só que essa guerra é diferente, né? Assim, tá aqui na Europa, não é no Afeganistão, uma coisa longe, assim, né? Tava até conversando com um colega ontem e eu falando, né? A primeira vez que eu tô vendo isso de perto. Tô aqui na Suíça há um pouco mais de uma década, já teve, né, a guerra do Afeganistão e tudo, a gente sente, né? Tá um pouco mais perto, assim, geograficamente. Mas antes, né, eu cresci no Brasil, cresci lá na América, a gente nunca participou de um conflito, de uma guerra, assim, né, com uma coisa assim tão perto, tão direta. É a primeira vez que eu tô vivendo isso de perto. Então, qual é o impacto disso, assim, em mim, né, assim, emocionalmente? Na empresa que eu trabalho, por exemplo, em outras empresas também, conversando com outras pessoas, a empresa que eu trabalho estava formando um time para fazer a segurança de alguns sistemas, né, de informação, alguns sistemas de informática. Caso a Rússia faça um ataque cibernético aqui na Europa, que é bem possível, né, já foi até previsto aí, a Rússia poderia fazer ataque cibernético, é outro tipo de guerra, né, uma guerra invisível, assim, mas que tem grandes impactos. Então, se a Rússia resolvesse invadir, né, atacar, né, invadir alguns sistemas de informação aqui na Europa, poderia afetar muitas empresas, né, sistemas de bancos e tudo, inclusive da empresa que eu trabalho, que não é um banco, mas enfim, é uma empresa daqui. Então formou-se um time para avaliar, reforçar a segurança de alguns sistemas. Então, eu nunca tinha até então trabalhado em empresa que precisou formar um time para reforçar a segurança de alguns sistemas, porque poderia ser afetado por um país que estava fazendo uma guerra, ou seja, uma coisa muito louca, assim, eu nunca tinha vivido isso. Então estava conversando com um colega ontem, ele falando, não, para mim isso é totalmente novo, assim, nunca tive tão perto, ainda mais um lugar que eu já estive, né, assim, eu não consegui imaginar aquela cidade lindíssima, Kiev, né, a cidade que eu conheci, a cidade que eu estive, sendo bombardeada, sendo afetada, né? Está sendo já cercado. Espero que consiga sobreviver, que se mantenha. Tem construções lindas. Então, assim, um lugar que eu já fui sem pensar que hoje em dia, né? As pessoas estão lá, inclusive a família dessa minha amiga, né? Os amigos, pessoas que eu tive lá, sabe? A gente na Copa da UEFA, era um jogo lá, Ucrânia e nem me lembro quem, e a gente lá segurando a bandeira da Ucrânia, todo mundo, assim, foi uma coisa muito, né? Que eu não vou esquecer nunca. E hoje em dia o pessoal tá lá tentando sobreviver numa guerra. Então, é um sentimento muito estranho, assim, é muito diferente do que se fosse num lugar, tipo, no Afeganistão, obviamente que a gente sente, mas o lado solidário da gente sente, mas é um lugar que eu nunca tive, não conheço as pessoas, não conheço nada, então, assim, ainda tá distante, né? Mas um lugar que você já foi, que você já teve, que você sentiu, olhou, sabe, não conheceu as pessoas, é diferente, assim, afeta, querendo ou não, psicologicamente. Aqui a gente vê, assim, sabe, tipo, eu tenho um restaurante que eu gosto, um restaurante português, aqui, que eles estão juntando
coisas, né, casaco, comidas e tudo, vai ter um grupo que vai lá mandar coisas para a fronteira, né, com a Ucrânia, lá para a Polônia, para os refugiados. Então, assim, tá tudo muito perto, sabe? Assim, se eu quiser, eu posso levar lá um casaco para ajudar, uma coisa assim tão próxima. Se eu estivesse no Brasil, por exemplo, não poderia ajudar assim tão de perto. Então, os trens também, né? Tem trem, por exemplo, que vai daqui de Berna para Hamburgo, né? Que é lá no norte da Alemanha, que vai daqui para Berlim também, que é lá para cima. Para Polônia não temos, mas em trens que vão daqui para os países que fazem fronteira com a Ucrânia, se tiver pessoas com passaporte ucraniano, viajam de graça. Então, assim, não tem como negar, tá muito perto, assim, da gente, sabe? Então a gente sente muito, o negócio tá bem aqui, do meu lado acontecendo, e eu tô aqui. Acho que por isso também, pra mim, né, eu tinha que fazer um registro aqui no canal, porque é uma sensação muito, muito estranha, assim, que tá muito perto, assim, que sabe? Além dos efeitos, assim, da economia, né, das sanções, né, o governo do país que você mora tá falando que vai fazer coisa assim, né, bloquear a entrada de russos ou bloquear transações bancárias de russos, não sei o que, tudo não me afeta. Mas assim, a partir do momento que o supermercado que eu vou tá lá falando, ó, não tem mais produtos russos, eu acho que eu não consumia nenhum produto russo, mas assim, né, é uma coisa, querendo ou não, que você sente, né, chega muito perto, assim, da sua vida. Conversando com esse colega ontem, ele perguntando, vocês lá no Brasil nunca sentiram, assim, quando teve um conflito, uma guerra, ou, né, a guerra da Bósnia e tudo, eu falando, não, acho que eu era muito pequena, mas assim, no máximo a gente sente efeito na economia, ou, né, assim, variação da moeda estrangeira e tudo mais, mas aqui tão perto, realmente, pra mim, é uma experiência única. Não é uma sensação muito boa, é uma sensação bem estranha, mas enfim, faz parte. Tô gravando esse vídeo, espero que possa, sei lá, realmente fazer, se eu puder fazer uma pessoa entender um pouquinho melhor essa guerra que tá acontecendo, assim, com as minhas palavras, ou sentir um pouquinho do que eu tô sentindo, pra mim já tá bom, sabe? Já tá bom. Não só como um desabafo aqui do que eu tô passando. Tô rindo aqui, mas o coração, querendo ou não, fica apertado. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenha ajudado de alguma forma as informações que eu passei aqui. Então é isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!